preçosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, querido ouvinte, amada irmã. Graças ao Senhor, mais um dia de provérbios, mais um dia de programa Mães Amorosas. Hoje, 13 de dezembro, graças ao Senhor, estamos aqui mais uma vez, para desfrutar de toda a palavra pura de Deus. Então, como sempre, iniciamos o programa com provérbios, palavras de sabedoria. E hoje o provérbio fala assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Provérbios 29:1. Temos como título: como agir diante da repreensão. Qual é a sua atitude diante da repreensão? O sábio dá valor a ela, pois a reconhece como uma oportunidade de aprender e se fazer mais sábio. Provérbios 9:9. Por outro lado, o tolo endurece a sua cerviz ante ela, isto é, rejeita a repreensão em teimosia. A consequência disso é que, mais cedo ou mais tarde, ele será quebrantado sem que haja cura, sem remediação. Quanto aos pais, os mesmos não devem repreender os filhos sem discernimento, usando apenas de autoridade, mas também de sabedoria, para que eles percebam o amor na disciplina e apreciem a repreensão que produz a prudência e entendimento. Para isso, os filhos devem ser criados na disciplina e admoestação do Senhor, Efésios 6:4, e à luz da Bíblia, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, 2 Timóteo 3:16. Assim, é preciso ser brando, apto a ensinar, paciente, além de disciplinar com mansidão, na expectativa de que Deus conceda arrependimento e retorno à sensatez. 2 Timóteo 2:24 até o 26. Esse princípio também se aplica aos líderes nas igrejas quando lidam com seus membros e também na relação de trabalho entre patrão e o chefe com os subordinados. Sejamos sábios, tanto no repreender como em ser repreendidos. Amém? É verdade. Sejamos sábios, tanto no repreender como ser repreendidos. Bom dia e até amanhã com mais provérbios. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Neide Soares Marques. Se levantar antes de qualquer outra coisa, façam uma... Meus irmãos, amados ouvintes, hoje teremos mais uma leitura do Alimento Diário. E o Alimento Diário, na leitura bíblica desse Alimento Diário, está em Gênesis, capítulo 2, versículo 10 a 14. Isaías 55, versículo 1 e 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 a 13. Vamos ler com oração. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, disse o Senhor. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa água, o Senhor nos supre com ela, que é o Espírito. Então, essa água também tem que jorrar de nós para outras pessoas. Louvado seja o Senhor por essa água que nos preenche, que preenche a nossa vida, que nós jamais voltaremos a ter sede, porque nós bebemos dessa água. A mensagem de hoje se intitula Canais do Rio da Água da Vida.
Na mensagem da semana passada, vimos a respeito do rio da água da vida e hoje nos aprofundaremos mais neste assunto, observando brevemente os 4 braços desse rio. O mais importante é entender que o Senhor precisa de canais e que cada um de nós é um canal deste rio. Quando Jesus disse à mulher samaritana que quem beber da água do mundo teria sede, ele revelou a busca incessante das pessoas pelas coisas terrenas. E acrescentou: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso está em capítulo 4 de João, versículo 14. Se já bebemos dessa água, dentro de nós há uma fonte ligada ao rio da vida, que sacia nossa sede e nos torna responsáveis por fluir para outros. Toda a humanidade tem sede, como uma mulher samaritana, correndo atrás de trabalho, família e dinheiro, mas nunca se satisfaz. Correndo de tudo isso, mas Jesus declarou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Temos a água que realmente sacia a sede, o rio da água da vida. Todavia, como essa água chega às pessoas? Para alcançar toda a cidade é necessário haver canais, assim como uma empresa distribuidora de água utiliza redutoras que se ramificam em tubulações menores até chegar a cada casa. O Senhor nos usa como canais espirituais. Não se isente dessa responsabilidade. Fomos chamados a saciar a sede de muitos, pregando o Evangelho e levando a vida para todos. Essa vida que vem do Senhor. O rio que saía do Éden se dividia em 4 braços, mas em Apocalipse 22 volta a ser um só rio. Essa divisão foi necessária para que a água alcançasse a todos. O primeiro braço é o Pison, cujo significado em hebraico é fluindo gratuitamente ou mais, espalhado. Isaías 55 revela que a água da vida é oferecida gratuitamente a todos os sedentos, sem qualquer custo. O Pison lembra-nos que a salvação não depende do mérito ou pagamento, mas da graça de Deus. Esse rio deve alcançar a todos, sem distinção. A edificação da casa de Deus deve ser feita com ouro, prata e pedras preciosas, e não com madeira, feno ou palha, pois tudo será provado pelo fogo. Isso está em 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 12 e 13. As obras humanas se perdem, porém, o que procede da natureza santa de Deus, ouro, da obra redentora de Cristo, prata, e da transformação do Espírito, pedras preciosas, permanecerá. Na Nova Jerusalém, os fundamentos da muralha da cidade são adornados de pedras preciosas. As 12 portas são de pérolas e a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Isso está em Apocalipse 21, versículo 19 e 21. O capítulo continua. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cuxi. Está em Gênesis capítulo 12, versículo 13. Gion significa irrompendo ou turbulento, porque lida com o pecado. Ele mostra a força necessária para nos libertar do pecado que habita em nós. O apóstolo Paulo explica que o homem caído é escravo do pecado. Quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque não faço o bem que prefiro, mas esse mal que não quero, esse eu faço. Está em Romanos capítulo 7, versículo 17 e 19.
O homem deseja fazer o bem, mas não consegue. Acaba, porém, praticando o mal que não queria. Caiu na armadilha da serpente, tornando-se escravo do pecado. Precisamos, portanto, do rio Gion, cujo forte fluir nos purifica. No capítulo 1 de Isaías, lemos: lavai-vos, purificai-vos, cessai de fazer o mal. E um pouco mais à frente, ainda com os vossos pecados, seja como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Esse rio é como um jato poderoso, capaz de remover não só os pecados cometidos, mas a própria natureza pecaminosa. Cristo morreu na cruz, e com ele, nosso pecado, nosso velho homem, foi crucificado, está em Romanos 6:6. O terceiro rio é o Tigre, que corre pelo oriente da Assíria. Está em Gênesis, capítulo 2, versículo 14. Seu nome significa rápido. Está ligado à figura de Nimrod, descendente de Cush, descrito como valente caçador diante do Senhor. Mas cuja tradução correta é valente caçador em oposição ao Senhor. Nimrod levou a humanidade à rebelião contra Deus, promovendo idolatria, estabelecendo reinos como Babel e Assíria, inimigos do povo de Deus. O reino do norte, Israel, foi levado cativo para a Assíria e o reino do sul, Judá, para a Babilônia. Assim, o rei Tigre simboliza o fluir de Deus que resgata seu povo do cativeiro da religião, trazendo-os de volta a Jerusalém e à presença do Senhor. O quarto rio é o Eufrates, ou Perate, que significa frutífero. Ele indica o propósito de Deus: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1, versículo 28. O fluir desse rio visa encher o homem da vida e natureza de Deus, para que a terra seja povoada de Cristo e a casa de Deus seja edificada como seu repouso. Assim, os 4 rios representam o pleno suprimento de Deus. O Pison, que flui gratuitamente. O Gion, que nos purifica do pecado. O Tigre, que nos resgata do cativeiro, e o Eufrates, que produz frutos para Deus. Querido leitor, esse rio corre pelas 4 direções da terra para alcançar o homem, salvá-lo do pecado e do cativeiro da religião, tornando fértil e frutífero, a fim de cumprir a vontade de Deus. Então, irmãos, essa foi a leitura de hoje. Essa mensagem, na verdade, de hoje. Então, qual luz que eu ganhei dessa mensagem? Foi que quando Jesus disse à mulher samaritana que quem bebesse da água do mundo teria sede. Nunca mais terá sede, porque essa água nos supre totalmente, né? Supre o nosso espírito, supre a nossa alma, nosso corpo, nosso coração, né? É o próprio Senhor, essa água. Louvado seja o Senhor. Precisamos, então, passar para outras pessoas essa água. Passar a quem tem sede. Amém. A direção que eu ganhei aqui foi essa. Temos a água que realmente sacia a sede. O rio da água da vida, todavia, com essa água chega às pessoas. Para alcançar toda a cidade é necessário haver canais, assim como uma empresa distribuidora de água utiliza grandes adutores, que se ramificam em tubulações menores até chegar a cada casa. É necessário haver canais, mas essa água vem do próprio reino. Essa água que nos supre totalmente vem do próprio reino do Senhor. Na admoestação, precisamos, portanto, do rei Gion, cujo forte fluir nos purifica. No primeiro capítulo de Isaías, lemos: lavai-vos, purificai-vos, cessai de fazer o mal. É um pouco mais à frente diz: ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos.
como a neve. Este rio é como um jato poderoso, capaz de remover não só os pecados cometidos, mas a própria natureza pecaminosa. Louvado seja o Senhor por essa leitura de hoje. Nós precisamos estar sempre em busca desta água para nos encher, saciar a nossa sede espiritual. Louvado seja o Senhor e até a próxima, amadas irmãs, amados ouvintes. Fiquem com o Senhor Jesus. Amém e amém. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Que é Cristo. Que é Cristo. Que é Cristo. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, queridas companheiras aqui de leitura bíblica. Que bom estar com vocês nesse dia 3 de dezembro, né? Então, amadas, temos muita coisa para ver. Então, vamos remir o nosso tempo aqui, né? Ó Senhor Jesus, vamos orar ao Senhor, que o Senhor dá para nós a revelação, né? O entendimento da sua palavra, o Senhor possa falar conosco. Senhor Jesus, nós pedimos pelo teu sangue precioso, que limpa-nos de todo pecado, Senhor, que nada nos separe dessa comunhão com Cristo. Ó Senhor Jesus, que essa comunhão que é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo, seja ininterrupta. Ó Senhor Jesus, obrigado por estar falando às igrejas nesses tempos finais, trazendo para nós uma direção com a sua palavra profética, revelando para nós o seu desejo para esses tempos finais. Obrigado pelo livro de Daniel que está aberto para nós. Obrigada, Senhor, pelo teu falar nas Escrituras, que se cumpriram, que ainda vão se cumprir. E obrigada por nós estarmos aqui nesses tempos finais para ver todas as profecias cumpridas. Ó Senhor, podemos trazer o Senhor de volta e ver o Senhor vindo nas nuvens. Ó Senhor Jesus, vai ser maravilhoso, vai ser algo indizível. A gente nunca viu o que o Senhor tem preparado para nós aqui, para esses tempos finais. Muito obrigada, Senhor, pelo teu falar. Continua falando ao nosso interior. Abençoe todas as famílias, todas as irmãs que estão com a gente aqui, com esse coração de busca, né, com essa sede interior, buscando a palavra para ter direção agora nesses tempos finais. Obrigada pela igreja que o Senhor revelou para nós, por esse rio que flui do nosso interior, rios de água viva, os 4 rios que estavam lá no Jardim do Éden, fluem do nosso interior hoje. Muito obrigada, Senhor, pelo teu falar, fluindo como um rio para nós. Amém! Ó Senhor Jesus, amém! Que riqueza, irmãs, é tanta palavra que a gente, ó Senhor Jesus, a gente quer desfrutar de tudo e não temos esse tempo hábil aqui agora. Amém, mas a imersão de hoje fala sobre os rios, né? Então, o alimento diário fala sobre os rios, maravilhoso, né? Ó Senhor, muito bom. Senhor Jesus, vamos fazer um resumo, um breve resumo sobre o capítulo 10,
que fala das 69 semanas. Então, resumindo para vocês aí, essas semanas, elas foram divididas, né, em 7 períodos de 7, ou seja, chega a ser 490 anos, certo? Então, 7 vezes 7, 49. Então, já foi cumprido o período de 483 anos, né? Que são as 69 semanas que foi revelado para Daniel. A 69ª se cumpriu quando o Messias morreu. Ali se cumpriu. E então, agora tem um espaço de tempo, falta só mais uma semana para que complete as 70 semanas. Porque houve agora uma pausa. Da morte de Jesus até a sua vinda, tem uma pausa, certo? E por quê? Porque para de contar a história dos judeus e entra a era da igreja. Então, o Senhor morreu, ressuscitou, né? Se soprou sobre os discípulos, né? Depois da sua ressurreição, ele se soprou para os discípulos. E ali foi gerada a igreja, né? Então, para de contar as semanas, amigo. A última semana se refere a um período de tempo no futuro, que são 7 anos de grande tribulação. Então, aí virá o Messias no final da última semana, né? Só um pequeno resumo aí para a gente poder entender. Eu tenho uns gráficos, eu vou procurar colocar o gráfico das 70 semanas aqui para você, que você possa aprofundar mais ainda nessa visão de Daniel, tá bom? Então, hoje nós vamos ler o capítulo 11. Convido você a abrir sua Bíblia, tá? Vamos lá, abra sua Bíblia e vem comigo. Bom, antes de a gente começar a ler, você vai ter que prestar muita atenção aqui para você entender. Bastante complexo, eu vou estar usando as notas intercaladas com a leitura, porque senão você não vai entender. Então, vamos ver de uma maneira nova o capítulo 11, tá bom? Há 2 reis aqui, os reis do norte e os reis do sul. Então, vamos ter que ir intercalando para você entender quem é quem, tá bom? Então, o rei do norte é Antíoco. Nós já vimos no capítulo anterior que Antíoco tipifica o anticristo. Então, só para você saber isso aí. E o rei do sul, quem é? É Ptolomeu IV. Quem é ele? Ele viveu do ano 221 a 203 a.C. Este capítulo contém algumas das predições mais precisas de toda a Bíblia. Então, o que aconteceu aqui, essas profecias de Daniel, se cumpriram no tempo certo, no tempo exato, a ponto das pessoas acharem que foi escrito depois do que aconteceu o fato, certo? Contudo, se Deus é onisciente e se ele decide presidir determinados eventos futuros, não há problema em uma profecia preditiva. Então, nós cremos que essa profecia se cumpriu sendo preditiva, não foi escrita após os acontecimentos, mas ela foi predita, ou seja, antes de acontecer, o Senhor revelou isso no livro de Daniel. Versículo 2. Agora eu vou lhe dizer a verdade. Quem está falando é o anjo que está revelando essa visão para Daniel, né? Ele declara que ele ajudou Dario desde o primeiro ano do seu reinado, e agora ele veio para dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. O quarto será muito mais rico do que todos eles. Então, quais são esses 3 reis? Vamos para as notas. Esses 3 reis são Cambises, do ano 530 a 522 a.C., depois Pseudo-Esmerdes, que é 522 a.C., e Dario, e Estaspes,
que vai de 522 a 486 a.C. O quarto rei, bem mais rico do que os anteriores, é Xerxes, então, que é Assuero. Continuando, versículo 2. O quarto será muito mais rico do que todos eles, fortalecido por suas riquezas, e instigará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Vamos ver quem é esse rei. Nota 3. O rei poderoso aqui, predito, era Alexandre o Grande, que reinou de 336 a 323 a.C. Versículo 4. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou, que Alexandre, reinou, porque o seu reinado será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Então, como a gente já viu no capítulo anterior, é fora dos descendentes de Alexandre o Grande. Quem são? São 4 dos seus generais. Nota 4. Tal como foi profetizado, seu reino foi dividido em direção aos 4 ventos do céu, referindo-se à divisão do seu império entre seus 4 generais e não entre a sua posteridade. Versículo 5. O rei do sul será forte, mas um de seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. Vamos ver quem é o rei do sul? Nota 5. O rei do sul é Ptolomeu I, Sóter do Egito. Então, é o rei do Egito chamado Ptolomeu I. Ele reinou do ano 323 a 285 a.C. E foi sobrepujado por um de seus príncipes, Seleuco I, Nicator, no ano 311 a 280. O que aconteceu? Seleuco abandonou Ptolomeu e se tornou governante da Babilônia, da Média e Síria, estabelecendo o reino Seleucida, o qual se tornou ainda mais forte do que o Egito de Ptolomeu. Versículo 6. Mas depois de alguns anos, eles se aliarão um com o outro, o rei do sul e o rei do norte, tá? A filha do rei do sul casará com o rei do norte. Versículo 6. Mas depois de alguns anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá, nem manterá o seu poder, porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram, o seu pai e aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Então, vamos para as notas para entender isso aqui. O rei do sul, Ptolomeu II, fez uma aliança com o rei do norte, que era Antíoco II, selando-o ao dar sua filha, a princesa ptolomaica Berenice, em casamento a Antíoco. Berenice, no entanto, não manteve seu poder, pois a primeira esposa de Antíoco, Laodice, algumas versões falam Laodiceia, assassinou Antíoco, Berenice e ao filho deles. Então, só para a gente entender aqui. O rei do sul, que era o rei do Egito, fez um acordo com o rei do norte, que era Antíoco I,
de dar sua filha Berenice para o seu filho Antíoco II em casamento. Então, eles iam fazer uma aliança entre os dois reinos. Só que Antíoco II era casado com Laodiceia, ou Laudício, como está aqui. Para se casar com Berenice, ele teve que se separar de Laodiceia. Então, ele se casa com Berenice, certo? Só que o rei do Egito morre. Então, o que Antíoco faz? Ele separa-se de Berenice e chama de volta Laodiceia. Só que Laodiceia, com medo de que ele a deixe novamente, o que ela faz? Ela o assassina, mata ele e mata Berenice, o filho que ela teve com Antíoco II, e mata toda a sua comitiva. Tudo bem até aqui? Então, essa profecia se cumpre. Versículo 7. Mas em lugar dele se levantará um renovo da linhagem dela, da linhagem de Berenice, que avançará contra o exército do rei do norte. Entrará na sua fortaleza, lutará contra eles e prevalecerá. Nota 7. Vamos entender o que a gente está lendo. Nota 7. Alguém proveniente de um ramo, ou seja, da linhagem de Berenice, seu irmão Ptolomeu III vingou o seu assassinato, atacando Antioquia, a fortificação do rei do norte, Seleuco II, e matando Laodice, ou Laodiceia. Ptolomeu III também confiscou deuses e bens seleucidas, levando-os de volta para o Egito. Então, o irmão de Berenice, Ptolomeu III, vinga a sua morte, mata Laodiceia e pega os despojos ali, os deuses do lugar, né, e leva-os para o Egito. Versículo 8. Também levará como despojo para o Egito os deuses dela, as suas imagens fundidas e seus objetos preciosos de prata e de ouro. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Depois este avançará contra o reino do rei do sul, mas voltará para a sua terra. Vamos entender esse versículo agora. Nota 10. Os filhos de Seleuco II, que se chamam Seleuco III, que é Serauno, do ano 222 a 223 a.C., e Antíoco III, que é de 223 a 187 a.C., declaram guerra até Ráfia, a fortaleza ptolemaica no sul de Israel, que é o rei do Egito, que é o rei do sul, deixa o rei do norte em paz após vingar a morte de Berenice, mas agora os filhos de Seleuco II declaram guerra à fortaleza ptolemaica, ou seja, ao Egito, descendentes de Ptolomeu, no sul de Israel. Versículo 11. Então o rei do sul ficará furioso e sairá para atacar o rei do norte. Este reunirá um grande exército que será entregue nas mãos do rei do sul. O grande exército será levado e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá. Nota 11 e 12. O rei do sul, Ptolomeu IV, chamado Filopater, que reinou 221 a 203, rei do Egito, contra-atacou o rei do norte, Antíoco III, que reinou de 219 a 218, um ano só de reinado.
Embora ambos liderassem grandes exércitos, o resultado foi uma grande vitória para os Ptolomeus, ou seja, para o rei do sul. Por causa do seu sucesso, Ptolomeu IV se exaltou e massacrou milhares das tropas seleucidas, mesmo ainda não sendo capaz de manter seu domínio sobre o reino seleucida. Versículo 13. Porém, finalzinho do versículo 12, porém não prevalecerá, porque o rei do norte voltará e reunirá um exército ainda maior do que o primeiro, e depois de alguns anos virá com um grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, também os violentos do seu povo. Ó Daniel, se levantarão para cumprirem a visão, mas serão derrotados. O rei do norte virá, levantará rampas de ataque e tomará cidades fortificadas. As forças do sul não poderão resistir. Nem mesmo os melhores soldados terão forças para resistir. Nota 13, 14 e 15. 15 anos depois, certo? O rei do norte, que é Antíoco III, levanta um exército ainda maior e ataca os Ptolomeus na Fenícia e em Israel. Antíoco III recebeu apoio contra os reis do sul. Ptolomeu V Epifânio, que reinou 203 a 181 a.C., e contra os Ptolomeus. Esse apoio veio de rebeldes judeus, chamados aqui de roubadores do teu povo. As forças do Antíoco III tiveram uma grande vitória, chegando até mesmo a conquistar as cidades cercadas de Sidom. Antíoco se fortaleceu porque ele se uniu até com alguns judeus rebeldes. Eles invadiram Sidom. Versículo 16. O invasor fará o que bem quiser e não haverá quem lhe possa resistir. Quem é o invasor? É Antíoco, certo? Que tipifica o anticristo. Importante você associar Antíoco com o anticristo. Ocupará a terra gloriosa. O que é a terra gloriosa? É Jerusalém. E tudo estará em suas mãos. Versículo 17. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com o rei do sul, que é o rei do Egito. Ele lhe dará uma filha em casamento para destruir o reino do sul, mas isto não vingará, nem será para a sua vantagem. Então, vamos à nota 16, 17. Aquele que vem contra ele, quem é? É Antíoco III. Tornou a terra gloriosa de Israel parte do reino seleucida no ano 198 a.C. e forçou os Ptolomeus a fazerem um acordo de paz. Antíoco III dará sua filha Cleópatra como esposa a Ptolomeu V, esperando controlar o reino ptolemaico por meio dela. Isso, no entanto, não deu certo, porque Cleópatra ajudou seu marido, Ptolomeu, e não ficou do lado de seu pai, Antíoco III, e muito menos o apoiou, certo? Vemos aqui Cleópatra sendo fiel ao seu marido, né? O casamento aconteceu, Cleópatra foi fiel ao seu marido e essa aliança não se sucedeu, porque o pai certamente queria ganhar benefício com esse casamento e não aconteceu porque ela apoiou o marido e não seu pai. Nota 18 e 19. Nota 18. Em seguida, Antíoco irá virar sua face para as terras ao redor do mar Mediterrâneo, mas foi derrotado pelo príncipe romano
Lúcio Cornélios, no ano 191 a.C., e depois em Magnésia, 190 a.C. Isso forçou Antíoco a se concentrar em seu próprio país, onde acabou por tropeçar e cair, e não será encontrado, sendo morto por uma multidão que defendeu o templo de Zeus em Elimais, quando Antíoco tentou saqueá-lo. Então, vamos ler o versículo 18 e 19. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas delas. Mas um príncipe porá fim à arrogância dele e fará com que pague por isso. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais ser achado. Ele é morto, por uma multidão que defende o templo Zeus. Versículo 20. Depois se levantará em lugar dele um que fará passar um arrecadador de impostos pela glória do reino, e isso sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Nota 20. O rei que se levantou em seu lugar foi Seleuco IV, que reinou de 187 a 175 anos antes de Cristo, que enviou seu levantador de impostos, quem era? Heliodoro, para juntar dinheiro para pagar a alta indenização que devia a Roma. Após um curto reinado, Seleuco IV foi morto, sem ira e sem batalhas, e sim envenenado por seu cobrador de impostos. Versículo 21. Então, esse cobrador de impostos, que é aquele que se levantou com intriga, ele então toma o reino de Seleuco IV. Versículo 22. Exércitos serão arrasados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos, os bens e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por um certo tempo. Então, você presta bastante atenção aqui, que nós estamos falando sobre Antíoco, que tipifica o anticristo. Então, olha como ele age politicamente, com muita esperteza. Nota 21:35. Antíoco IV é o pequeno chifre de Daniel 8:9. Daniel 8:9 até o versículo 12, 23 e 25. Ele é enfatizado nesta sessão porque pouco em breve teria um efeito terrível e opressor sobre o povo judeu. E pelo fato de o seu reinado ser um retrato do futuro, ou seja, dos final dos tempos, o governante do mundo, que é o anticristo, o qual também oprimirá o povo judeu. Antíoco IV não era da linhagem do reino. Ele tomou o reino por meio de adulações, enquanto o herdeiro de direito, que era Demétrio, era mantido em Roma. A predição o chama de pessoa vil por odiar o povo judeu, por tentar destruir o judaísmo, por profanar o templo e por causa da sua megalomania demonstrada ao seu intitular, Epífanes, o ilustre. As pessoas daquela época também o chamavam de Epímanes, que quer dizer
homem louco. Nota 22. Apesar de Ptolomeu IV, que é o rei do sul, né, ter atacado com um exército avassalador, Antíoco IV foi capaz de derrotá-los e de depor o príncipe do pacto, o sumo sacerdote judeu Onias III. Como disse no versículo 23, né? Ele vai enganar muita gente e se tornará forte e com pouca gente. O exército dele não é grande. Versículo 24. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá ele as presas, os despojos, os bens e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por certo tempo. 25. Despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Os que comerem à mesa dele o destruirão. O exército dele será arrasado e muitos serão mortos. Também esses dois reis se empenharão em fazer o mal e, sentados à mesma mesa, falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então, o rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza e o seu coração será contra a Santa Aliança. Fará o que quiser e depois voltará para a sua terra. Nota 27 e 28. Após a derrota de Ptolomeu IV, Ptolomeu III assumiu o controle do Egito. Então, ambos os reis, Antíoco IV e Ptolomeu VI, se encontraram à mesma mesa, mentindo um para o outro. Ou seja, foram comer juntos, né? Para fazer política, né? Mentiram para o outro. Tramando a restauração de Ptolomeu VI ao trono. Depois de um sucesso inicial limitado, eles acabaram fracassando. Em seguida, depois de saquear o Egito, Antíoco IV, o rei do norte, voltou para sua terra com seu coração voltado contra o Santo Pacto, ou seja, não queria mais aliança nenhuma. A caminho de casa, Antíoco atacou Israel, matou 80.000 judeus, entre homens, mulheres e crianças, e saqueou o Santo Templo. Estamos falando aqui de Antíoco IV. Versículo 29. No tempo determinado, voltará a atacar o sul. Então, ele foi para casa, levou todos, atacou Israel, roubou o templo, né, saqueou o templo e voltou para casa. Voltou para o norte. Versículo 29. No tempo determinado, voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a Santa Aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza. Acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas, perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Nota 29 e 30. Antíoco IV lançou outro ataque contra o Egito, mas desta vez navios de Quitim, das regiões da costa ocidental, frota romana, liderada por Gaius Popílios Laenas, o forçaram a se retirar humilhado. Nota 31 e 32. Mais uma vez, Antíoco IV atacou Israel. Se veja bem, o reino sul é o Egito e o reino norte
que é a Síria. Israel fica entre o reino norte, que é a Síria, e entre o reino sul, que é o Egito. Então, para os dois, essa guerra entre os dois, quem fica no meio deles é Israel. Certo? Então, mais uma vez, Antíoco IV atacou Israel, no ano 167 a.C., ao retornar para a Síria, desta vez, profanando o santuário em Jerusalém. Antíoco prefigurou as ações do futuro anticristo ao abolir o sacrifício diário e ao cometer a abominação desoladora, em resposta ao povo que conhece o seu Deus será forte, como mostrou a revolta dos Macabeus. Né? Então, vamos saber quem é esses Macabeus aqui. Os Macabeus sofreram em sua batalha contra Antíoco. No fim, eles derrotaram Antíoco, rededicaram o Santo Templo em Jerusalém e estabeleceram a festa do Hanukká, que é a festa da dedicação. O próprio Senhor Jesus, né, celebrou essa festa. Em João, capítulo 10, 22, fala-se dessa festa. E ela é observada ainda hoje pelo povo judeu. Versículo 36. Este rei fará o que quiser, o rei do norte, Antíoco, se levantará, se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra Deus dos deuses e será bem-sucedido até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima de tudo, mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que os seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas e aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por um preço. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele e o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros, com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará, e passará. Entrará também na terra gloriosa, que é Jerusalém, né? E muitos sucumbirão, muitos vão morrer ali. Mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá a sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios, os etíopes o seguirão. Ele vai ter ajuda aqui, né, dos líbios e dos etíopes. Mas será perturbado por rumores vindos do Oriente e do Norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Oh, amém? Então terminamos aqui a leitura de hoje. Vamos às notas 36. Neste ponto, ou seja, depois do tempo determinado que ele ficou lá no seu canto, né? Este rei volta e faz o que quiser. Então, neste ponto, as predições deixam Antíoco IV de lado e se focam nos últimos dias. O rei mencionado nesta sessão é o anticristo futuro, já identificado como o pequeno chifre e o príncipe que virá. Estes versículos fornecem uma clara descrição do futuro anticristo. Quando fala o desejo de mulheres,
talvez aluda ao desejo das mulheres judias de dar à luz ao Messias. Então, como havia a profecia do Messias, que o Messias iria nascer, né? As mulheres judias almejavam ser mães de Messias. Então, ele será tido como o Messias. Nota 40 a 44. Durante a grande tribulação, o anticristo será atacado em um golpe como que de pinça, vindo do norte e do sul. Ele, no entanto, será bem sucedido, avançando por eles como uma inundação. Ele também invadirá Israel, a terra gloriosa, Jerusalém, ignorando algumas nações em aliança com ele e conquistando outras, inclusive o Egito, a Líbia, o Sudão, que é os etíopes. Notícias de nações do leste e do norte vindo atacá-lo deixarão o anticristo alarmado e enfurecido, fazendo com que ele siga um curso de combate genocida contra os seus inimigos, principalmente contra muitos do povo judeu. Então, ele vai matar muitas pessoas. O anticristo estabelecerá sua capital militar em Jerusalém, armando seus tabernáculos entre o mar Mediterrâneo e a cidade de Jerusalém, situada no glorioso Monte Santo. Ali as nações da terra se ajuntarão. Isso está profetizado em Zacarias, capítulo 14, versículo 2. No Monte Megido, para dar início à campanha do Armagedon. É a guerra, a última guerra que vai haver, né? Está registrada em Apocalipse, capítulo 16, versículos 13 a 16. Nessa época, quando a nação de Israel invocar o Messias Jesus, ou seja, nessa época de grande tribulação, que a tribulação vai ser muito intensa ali em Israel, o povo vai sofrer muito, ele então vai invocar o nome do Senhor e será salvo, um remanescente será salvo. Então vai ser muitos mortos, então um remanescente será salvo. O que é o remanescente? É o resto, é o pouco que ficou vivo. Tá? Então, a nação de Israel invocará o Messias Jesus e ele voltará para libertá-los. E o anticristo encontrará o seu fim e ninguém o ajudará. Né? O próprio Senhor vai vir salvar seu povo. Senhor Jesus, eu não sabia como ler para vocês, porque é importante a gente ler e entender. Então, eu espero que deu para vocês pegarem um pouco. É bastante complexo, tem que estudar muito aqui para você entender, né? Mas o objetivo não é só você ficar no conhecimento também, né? Mas é necessário você saber que esse etíope, que foi real, que viveu aí, profanou o templo em Israel, que matou muitos judeus, e tudo que ele fez está registrado no livro da história, ele tipifica o anticristo. Então é importante você saber, ler e entender, certo? Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Ficou um pouco longo, eu não tinha como resumir isso aqui. Então, peço perdão pela demora, mas espero que tenha sido de algum proveito. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com a Marlene e eu espero vocês amanhã para terminar o livro de Daniel. Tchau, tchau. Bom dia, irmã Vera, bom dia, irmãs. A segunda parte da leitura bíblica, graças a Deus. A irmã Vera desfrutou, já compartilhou de Daniel capítulo 11. A segunda parte, a gente lê Salmos, Provérbios e 1 João. Hoje o Salmo 122, Provérbios 29:1
E a primeira carta de João, capítulo 3, iniciando com Salmos, que fala assim: oração pela paz em Jerusalém. Oração pela paz de Jerusalém. É um cântico de peregrinação de Davi. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz dentro de suas muralhas e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém. Orem pela paz em Jerusalém. Agora, Provérbios. O 29, só um versículo. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente sem que haja remédio. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente sem que haja remédio. Então, irmãs, melhor é obedecer. Melhor é aceitar a repreensão, né? Quando a gente é repreendido, a gente ganha luz. Amém. Agora, a primeira carta de João, capítulo 3, que fala assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem
que todo assassino não tem a vida eterna e permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca para fora, mas de fato e verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém. Até amanhã com mais leitura bíblica. Viver